Você sabia que Padre Pio vivia experiências sobrenaturais diante do Santíssimo Sacramento que poucos conhecem? Ele revelou que Deus fala conosco de maneiras místicas e profundas durante a Santa Missa, mas a maioria das pessoas não reconhece esses sinais celestiais. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, o Senhor pode estar tentando comunicar algo essencial para a sua vida através da Eucaristia. Padre Pio ensinou que existem 3 sinais inconfundíveis de que Cristo está falando diretamente com a sua alma durante a celebração eucarística. Estes sinais transformaram a vida de milhares de fiéis ao longo dos séculos e podem mudar completamente o seu relacionamento com Deus. Se você permanecer até o final deste vídeo, receberá não apenas o conhecimento desses 3 sinais sagrados, mas também uma oração poderosa que Padre Pio utilizava para abrir o coração à voz divina. Este ensinamento pode ser a chave que você procurava para experimentar a presença real de Jesus Cristo de uma forma que nunca imaginou possível. Não interrompa este vídeo, pois cada palavra aqui tem um propósito espiritual profundo. Hoje, você vai descobrir os 3 sinais místicos que Padre Pio identificou como a linguagem secreta de Deus na Eucaristia. Esses sinais não são apenas conhecimento teológico, mas revelações que podem transformar cada missa em um encontro pessoal com o Sagrado Coração de Jesus. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente como reconhecer quando Deus está falando com você, como responder a esse chamado divino e como cultivar uma sensibilidade espiritual que poucos católicos desenvolvem em toda uma vida. Esta é uma graça especial que Padre Pio compartilhou com seus filhos espirituais e agora está sendo revelada para você. Prepare seu coração, pois o que você está prestes a descobrir pode marcar o início de uma jornada espiritual extraordinária. Padre Pio de Pietrelcina não foi apenas um santo comum. Ele foi escolhido por Deus para carregar as chagas de Cristo em seu próprio corpo, tornando-se um altar vivo do sacrifício eucarístico. Durante 50 anos, este humilde capuchinho viveu uma comunhão tão profunda com Jesus sacramentado que testemunhas relatavam vê-lo em êxtase durante a consagração, levitando diante do altar, com o rosto transfigurado pela luz divina. Padre Pio passava horas em oração diante do Santíssimo Sacramento, e foi nesses momentos de intimidade celestial que ele recebeu revelações extraordinárias sobre como Deus se comunica com suas ovelhas através da Eucaristia. Ele ensinava que a Santa Missa não é apenas um ritual, mas o céu que desce à terra, o momento em que o véu entre o natural e o sobrenatural se torna tão fino que podemos ouvir a voz de Deus com clareza cristalina. Seus filhos espirituais testemunhavam que, após seguir seus ensinamentos sobre a Eucaristia, suas vidas mudavam radicalmente, recebendo respostas para orações antigas, experimentando curas interiores profundas e encontrando direção divina em momentos de grande confusão. A Eucaristia é o sacramento mais santo da nossa fé, o próprio corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o sacerdote pronuncia as palavras da consagração, ocorre um milagre que transcende toda a compreensão humana. O pão e o vinho se transformam substancialmente em Jesus Cristo. Padre Pio ensinava que neste momento sagrado, quando o Cordeiro de Deus se faz presente no altar, ele não permanece silencioso. Cristo vivo deseja falar ao coração de cada um de seus filhos, revelando sua vontade, concedendo graças, curando feridas da alma e guiando nossos passos. Mas por que tantos católicos assistem à missa sem experimentar essa comunicação divina? Padre Pio explicava que não é porque Deus está em silêncio, mas porque nossos corações estão fechados, nossas mentes estão distraídas e não aprendemos a reconhecer a linguagem sutil e amorosa com que o Senhor nos fala. A Eucaristia é o trono da misericórdia divina, o lugar onde o céu e a terra se encontram, onde os anjos adoram em silêncio reverente e onde cada alma pode ter um encontro pessoal com seu Criador. Padre Pio nos ensinou que quando aprendemos a reconhecer os sinais da presença comunicativa de Deus na Eucaristia, cada missa se torna uma experiência transformadora que renova nossa fé, fortalece nossa esperança e inflama nosso amor. O primeiro sinal revelado por Padre Pio é a paz sobrenatural que invade o coração durante a consagração. Esta não é a paz comum que experimentamos em momentos de tranquilidade, mas uma paz
que transcende toda a compreensão, que persiste mesmo em meio às maiores tempestades da vida. Padre Pio ensinava seus filhos espirituais a prestarem atenção especial ao momento exato da elevação da hóstia e do cálice. Ele dizia que quando Deus deseja falar conosco através da Eucaristia, Ele primeiro prepara nosso coração, concedendo uma paz profunda, uma serenidade que não vem de nossas próprias forças, mas que desce do céu como um manto de graça. Esta paz é acompanhada por uma sensação de que tudo está bem, de que Deus está no controle, de que não precisamos temer nada porque estamos nas mãos do Pai. Muitas pessoas relataram a Padre Pio que, ao experimentarem esta paz durante a missa, carregavam preocupações terríveis, problemas financeiros devastadores, diagnósticos médicos assustadores ou conflitos familiares dilacerantes. Mas no momento da consagração, uma onda de paz inexplicável os envolvia completamente. Padre Pio explicava que esta é a paz de Cristo, a mesma paz que ele prometeu aos apóstolos antes de sua paixão, a paz que o mundo não pode dar nem tirar. Quando você experimenta esta paz sobrenatural durante a Eucaristia, Deus está dizendo ao seu coração: confie em mim, entregue-me seus fardos, eu estou aqui com você, eu cuido de você, eu jamais o abandonarei. Esta paz é a porta de entrada para a comunicação divina. É o sinal de que seu coração está receptivo e que Deus está prestes a lhe falar algo importante. Padre Pio aconselhava que quando sentimos esta paz durante a missa, devemos abrir nosso coração ainda mais, aquietar todos os pensamentos e simplesmente permanecer na presença amorosa do Senhor, pois é neste estado de serenidade interior que ouvimos com mais clareza a voz suave e gentil de Deus. O segundo sinal que Padre Pio revelou é a iluminação da mente com pensamentos santos e soluções divinas. Este sinal é extraordinário porque demonstra como Deus não apenas nos consola, mas também nos guia com sabedoria celestial. Padre Pio ensinava que durante a missa, especialmente após recebermos a Sagrada Comunhão, nosso intelecto é elevado e iluminado pelo Espírito Santo. Pensamentos que não são nossos começam a surgir em nossa mente, ideias que nunca tivemos antes, soluções para problemas que pareciam impossíveis de resolver, compreensões profundas sobre passagens bíblicas que líamos sem entender. Padre Pio explicava que quando Deus deseja nos comunicar sua vontade, Ele frequentemente o faz iluminando nossa inteligência com sua luz divina. De repente, durante a missa, você pode ter uma clareza sobre qual decisão tomar em uma situação difícil. Você pode compreender o que Deus está pedindo de você em relação a um relacionamento complicado. Você pode receber inspiração sobre como ajudar alguém que está sofrendo. Você pode entender finalmente por que passou por determinada provação e qual lição Deus queria que você aprendesse. Estes não são pensamentos comuns que surgem de nossa própria reflexão, mas iluminações que vêm do alto, reconhecíveis por sua clareza, por sua consonância com os ensinamentos da Igreja, por sua capacidade de trazer paz e direção. Padre Pio contava que muitas vezes, durante a celebração da Santa Missa, recebia respostas claras para perguntas que seus filhos espirituais lhe haviam feito, e que essas respostas vinham como iluminações súbitas durante a consagração ou após a comunhão. Ele ensinava que devemos estar atentos a esses pensamentos santos que surgem durante a Eucaristia, porque são frequentemente a maneira preferida de Deus nos falar. Para reconhecer estes pensamentos como vindos de Deus, Padre Pio ensinava 3 critérios. Primeiro, eles sempre estão em harmonia com os mandamentos e os ensinamentos da Igreja. Segundo, eles trazem paz e nunca ansiedade ou medo. Terceiro, eles nos impulsionam ao amor, à caridade e à santidade. Quando, durante a missa, você experimenta esses pensamentos iluminadores, Deus está falando diretamente com sua mente, guiando seus passos, respondendo suas orações e mostrando o caminho que você deve seguir. O terceiro e mais profundo sinal revelado por Padre Pio é o ardor do coração e o desejo intenso de amar e servir a Deus. Este é o sinal que transforma não apenas nosso entendimento, mas toda a nossa vontade e nossos afetos. Padre Pio ensinava que quando Deus fala conosco através da Eucaristia de maneira mais intensa, Ele toca nosso coração com seu amor divino, e este toque produz um efeito inconfundível.
Nosso coração começa a arder de amor por Jesus. Este é o mesmo fenômeno que os discípulos de Emaús experimentaram quando Jesus ressuscitado lhes explicava as Escrituras. Seus corações ardiam dentro deles. Padre Pio explicava que durante a Santa Missa, especialmente no momento da comunhão, quando recebemos o próprio Jesus em nosso peito, ele derrama seu amor divino em nosso coração. E este amor se manifesta como um ardor espiritual, um desejo intenso de corresponder a tanto amor, uma vontade fervorosa de mudar de vida, de abandonar o pecado, de servir os irmãos, de viver apenas para Deus. Muitas pessoas relataram a Padre Pio que, após receberem a comunhão, sentiam uma emoção profunda que as levava às lágrimas, não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de amor, de gratidão, de reconhecimento da bondade infinita de Deus. Este ardor do coração se manifesta de várias formas. Pode ser um desejo súbito de rezar mais, de ler as Escrituras, de frequentar os sacramentos com mais devoção. Pode ser um impulso de perdoar alguém que nos feriu profundamente. Pode ser uma moção interior de ajudar os pobres ou consolar os aflitos. Pode ser simplesmente um amor intenso por Jesus que faz com que queiramos permanecer mais tempo em sua presença adorável. Padre Pio ensinava que este é o sinal mais certo de que Deus está falando com nosso coração, porque Deus é amor, e quando Ele se comunica conosco, seu amor se derrama em nossa alma como fogo do céu. Este ardor do coração não deve ser confundido com mera emoção sentimental. É uma moção profunda da vontade, um desejo santo plantado por Deus em nossa alma, que nos impulsiona à conversão e à santidade. Padre Pio aconselhava que, quando experimentamos este ardor durante a Eucaristia, devemos corresponder imediatamente, fazendo promessas concretas ao Senhor, tomando decisões de mudança de vida, abraçando com generosidade o que Deus está pedindo de nós. Uma história exemplifica perfeitamente estes 3 sinais. Entre os muitos filhos espirituais de Padre Pio, havia uma mulher chamada Maria, que vivia em profunda angústia. Seu filho havia se afastado completamente da fé e vivia uma vida de pecado que a dilacerava. Ela rezava incansavelmente, mas parecia que suas orações não eram ouvidas. Desesperada, ela viajou até San Giovanni Rotondo para ver Padre Pio. Após ouvi-la em confissão, Padre Pio lhe disse: "Vá à missa amanhã e preste atenção aos sinais que o Senhor lhe dará na Eucaristia." No dia seguinte, durante a missa celebrada por Padre Pio, no momento da consagração, Maria experimentou o primeiro sinal. Uma paz inexplicável invadiu seu coração. Uma paz tão profunda que todas as suas preocupações sobre seu filho simplesmente se dissolveram. Ela soube, sem saber como, que tudo ficaria bem. E, após receber a comunhão, veio o segundo sinal. Sua mente foi iluminada com um pensamento claro. Ela deveria escrever uma carta ao filho, não de reprovação, mas de amor puro e incondicional, lembrando-o de sua infância e do amor de Deus. E então veio o terceiro sinal. Seu coração começou a arder com um amor tão intenso por seu filho e por Deus que ela não conseguia conter as lágrimas. Ela compreendeu que seu filho não estava perdido, que Deus o estava buscando e que ela deveria confiar e continuar orando com esperança. Maria seguiu a inspiração que recebeu, escreveu a carta e 3 meses depois, seu filho retornou à casa paterna e à fé. Ele contou que no dia exato em que ela recebeu aqueles sinais na missa, ele estava prestes a cometer um ato terrível que mudaria sua vida para sempre, mas algo o deteve, uma força inexplicável, e dias depois, ao receber a carta de sua mãe, ele começou sua jornada de volta para Deus. Agora que você conhece os 3 sinais sagrados que Padre Pio revelou, é essencial compreender que estes sinais não são automáticos nem garantidos em toda a missa. Eles são dons especiais que Deus concede quando deseja comunicar algo particular a uma alma. No entanto, Padre Pio ensinava que podemos preparar nosso coração para ser mais receptivo a estes sinais. A preparação começa antes mesmo de chegarmos à igreja. Devemos ir à missa com o coração limpo pelo sacramento da confissão, porque o pecado fecha nosso coração à voz de Deus. Devemos ir com fé viva, acreditando verdadeiramente que Jesus está presente na Eucaristia e que Ele deseja nos falar. Devemos ir com humildade, reconhecendo nossa pequenez e nossa necessidade absoluta de Deus. Durante a missa,
Padre Pio aconselhava que participássemos com toda a atenção, evitando distrações, seguindo cada palavra da liturgia, unindo nosso coração ao sacrifício de Cristo que se renova no altar. Ele ensinava uma prática especial. Antes da consagração, devemos fazer uma oração breve, mas fervorosa, pedindo ao Espírito Santo que abra nosso coração e nossa mente para reconhecer a voz de Deus. A oração que Padre Pio recomendava era simples, mas poderosa. Espírito Santo, abre meu coração para ouvir o que o Senhor deseja me dizer neste santo sacrifício. Durante a consagração, devemos adorar em silêncio profundo, fixando nosso olhar na hóstia elevada, reconhecendo ali nosso Deus e Salvador. É neste momento que devemos estar mais atentos ao primeiro sinal, a paz sobrenatural. Após a comunhão, devemos permanecer em recolhimento interior, em silêncio orante, atentos aos pensamentos que surgem em nossa mente e aos movimentos de nosso coração. É neste precioso tempo de ação de graças que o segundo e terceiro sinais frequentemente se manifestam. Padre Pio insistia que a pressa em deixar a igreja após a comunhão é um dos maiores obstáculos para ouvir a voz de Deus na Eucaristia. Além da preparação pessoal, Padre Pio revelou que certos elementos podem nos ajudar a crescer em sensibilidade espiritual para reconhecer quando Deus fala conosco. Primeiro, a oração do rosário antes da missa prepara maravilhosamente nosso coração, pois através da intercessão de Nossa Senhora, nossa alma se purifica e se dispõe a receber as graças eucarísticas. Segundo, o jejum eucarístico observado com devoção, não apenas pela obrigação de 1 hora, mas quando possível desde a meia-noite, aumenta nosso desejo pelo pão do céu e aguça nossa sensibilidade espiritual. Terceiro, a frequência aos sacramentos, especialmente a confissão regular, mantém nosso canal de comunicação com Deus sempre limpo e aberto. Quarto, a leitura orante das Escrituras nos familiariza com o modo como Deus fala, de forma que reconhecemos mais facilmente sua voz na Eucaristia. Quinto, a adoração ao Santíssimo Sacramento fora da missa prolonga nosso encontro com Jesus Eucarístico e aprofunda nossa intimidade com Ele. Padre Pio passava longas horas diante do sacrário, e esta prática foi fundamental para desenvolver sua extraordinária sensibilidade à voz de Deus. É importante também saber o que não são esses sinais para não nos deixarmos enganar por falsas experiências. A paz sobrenatural de que Padre Pio falava não é mera ausência de preocupações, mas uma presença positiva de confiança em Deus que permanece mesmo quando as circunstâncias externas não mudaram. A iluminação da mente não são fantasias ou devaneios, mas pensamentos claros, práticos e santos, que estão em perfeita harmonia com a fé católica. O ardor do coração não é emotividade superficial ou sentimentalismo religioso, mas uma transformação real da vontade que nos leva a decisões concretas de conversão e caridade. Padre Pio alertava contra o perigo de buscar experiências extraordinárias por si mesmas, lembrando que o importante não é ter experiências místicas espetaculares, mas crescer em amor a Deus e ao próximo. Os sinais que ele revelou são manifestações da graça ordinária que Deus deseja conceder a todos os fiéis que se aproximam da Eucaristia com fé e amor. Há também obstáculos específicos que Padre Pio identificava como impedimentos para ouvir a voz de Deus na Eucaristia. O primeiro e mais devastador é o pecado mortal não confessado, que fecha completamente nosso coração à graça e nos torna surdos à voz divina. O segundo é a falta de fé na presença real de Jesus na Eucaristia, pois se não acreditamos que Ele está verdadeiramente ali, como podemos esperar ouvi-lo falar? O terceiro é a distração voluntária, quando permitimos que nossa mente vagueie para preocupações mundanas durante a missa, em vez de nos concentrarmos no mistério que está sendo celebrado. O quarto é a pressa e a impaciência, quando assistimos à missa apenas por obrigação e queremos que termine logo para voltarmos às nossas atividades. O quinto é o orgulho espiritual, quando achamos que já sabemos tudo e não precisamos que Deus nos ensine nada. O sexto é o apego aos pecados, quando não estamos dispostos a mudar de vida e por isso bloqueamos qualquer comunicação divina que possa nos chamar à conversão. Padre Pio exortava seus filhos espirituais a examinarem suas consciências e removerem estes obstáculos através da oração,
do jejum e da penitência. A prática destes ensinamentos de Padre Pio não é reservada apenas para almas especialmente santas ou místicas. É para todo batizado que deseja crescer em intimidade com Jesus Cristo. Cada um de nós é chamado a ter um relacionamento pessoal e profundo com o Senhor, e a Eucaristia é o lugar privilegiado deste encontro. Quando começamos a prestar atenção aos 3 sinais que Padre Pio revelou, toda a nossa experiência da Santa Missa se transforma. Deixamos de ser meros espectadores de um ritual para nos tornarmos participantes ativos de um diálogo de amor com Deus. Cada missa se torna uma oportunidade de crescimento espiritual, de cura interior, de direcionamento divino para a nossa vida. Padre Pio prometia que aqueles que seguissem seus ensinamentos sobre a Eucaristia experimentariam uma transformação gradual, mas profunda em suas vidas espirituais, crescendo em paz, em sabedoria e em amor. Agora chegou o momento de colocar este ensinamento em prática. Na próxima missa que você participar, vá com estas palavras em seu coração. Prepare-se bem através da oração e, se possível, da confissão. Durante a celebração, esteja atento aos 3 sinais: a paz sobrenatural que indica a presença comunicativa de Deus, a iluminação da mente com pensamentos santos e o ardor do coração que nos move ao amor e ao serviço. Não se desanime se não experimentar todos os sinais imediatamente. Padre Pio ensinava que a vida espiritual é uma jornada gradual e que Deus respeita o ritmo de cada alma. Continue participando da missa com fé e atenção, e com o tempo, você se tornará cada vez mais sensível à voz do Senhor na Eucaristia. Lembre-se de que o objetivo não é ter experiências extraordinárias, mas crescer em santidade e amor. A comunidade de fé é essencial nesta jornada. Padre Pio vivia rodeado de filhos espirituais com quem compartilhava estes ensinamentos, e eles se apoiavam mutuamente no crescimento espiritual. Por isso, eu convido você agora a se unir espiritualmente com todos que estão assistindo a este vídeo. Vamos formar uma corrente de oração ao redor da Eucaristia. Nos comentários escreva: Padre Pio, intercede por mim para que eu ouça a voz de Deus na Eucaristia. Se você tem uma intenção especial, compartilhe também, mas sem entrar em detalhes íntimos. Deixe apenas o nome da pessoa pela qual você quer rezar ou a área de sua vida onde precisa de direção divina. Todos nós que formamos esta comunidade de fé iremos rezar uns pelos outros, e através da intercessão de Padre Pio alcançaremos grandes graças. Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu que foi Deus quem o trouxe até aqui neste momento, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Curta este vídeo como um ato de fé, como uma maneira de dizer sim a Deus, e inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinamentos espirituais que podem transformar sua vida. Antes de encerrarmos, quero lhe ensinar a oração que Padre Pio rezava antes de cada missa, pedindo a graça de ouvir a voz de Deus na Eucaristia. Esta oração é um tesouro espiritual que ele compartilhou com poucos, mas que agora está sendo transmitida a você. Reze esta oração com fé antes de cada missa, e você verá como sua experiência eucarística será transformada. A oração é esta: Senhor Jesus Cristo, que na Santíssima Eucaristia nos deixaste o memorial da tua paixão, concede-me venerar com tão grande amor o mistério do teu corpo e do teu sangue, que eu possa colher continuamente os frutos da tua redenção. Espírito Santo, abre meus ouvidos interiores para que eu ouça o que o Pai deseja me dizer através do Filho no sacrifício eucarístico. Concede-me a graça de reconhecer os sinais de tua presença comunicativa, a paz que o mundo não pode dar, a luz que ilumina minha mente com pensamentos santos e o ardor do coração que me impulsiona a amar e servir. Virgem Maria, Mãe da Eucaristia, prepara meu coração para receber dignamente teu Filho e ajuda-me a guardar em meu coração tudo o que ele me comunicar, assim como tu guardavas todas as coisas em teu coração imaculado. São Pio de Pietrelcina, que viveste em comunhão íntima com Jesus Eucarístico, intercede por mim para que cada missa seja um encontro transformador com o Senhor. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você e permaneça para sempre. Que Padre Pio interceda por você, diante do trono da graça. Que cada Eucaristia seja para você um céu na terra, onde você encontra Jesus,
ouve sua voz e responde com amor. Que os 3 sinais sagrados que você aprendeu hoje se tornem realidade em sua vida espiritual. Que a paz de Cristo inunde seu coração, que a luz divina ilumine sua mente e que o amor de Deus inflame sua vontade. Vá em paz, vá com fé, vá com a certeza de que Deus deseja falar com você na Eucaristia e que através destes sinais revelados por Padre Pio, você aprenderá a ouvir e a responder. Que Nossa Senhora o acompanhe sempre e que os anjos o guardem no caminho da santidade. Até o próximo vídeo, permaneça na presença amorosa do Senhor e não se esqueça, a Eucaristia é o tesouro mais precioso que temos. É o próprio Jesus que se entrega a nós por amor. Amém.